Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Gupcast. Neste episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é um tema aí que já vem sendo falado há muito tempo em todos os segmentos, e aqui no nosso mundo do audiovisual não seria diferente, né? Para isso, eu tô aqui com o Gustavo, que além de meu sócio na Gup Comunicação, é cineasta, manja tudo do assunto, e vai falar com a gente aqui hoje. E aí, Gu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom, vamos lá. Bom, pra gente começar, eu queria que você contasse pra gente em quais situações a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia aqui na Gup, principalmente com relação aos podcasts. Perfeito, Letícia. Bom, vamos lá. Nós temos clientes de vários segmentos e com vários estilos de podcasts, inclusive podcasts remotos. Porque quando a gente grava um podcast no estúdio ou quando nós levamos os nossos equipamentos até a empresa, aí a qualidade do áudio fica perfeita e não precisa de nenhum ajuste nesse sentido. É claro que às vezes tem um ou outro tratamento de áudio, mas não é nada pesado. Agora, em podcasts gravados remotamente, onde cada um usa um microfone diferente, tem uns que nem usam microfone, usa o próprio microfone embutido do notebook, ou está num lugar com muito eco, com muito barulho. Às vezes, os tratamentos de áudio que a gente sempre fez em softwares, eles acabam não dando tanta conta do recado, porque para isso você precisa de um material bruto minimamente bom, né, com uma qualidade razoável para poder sair aquele áudio perfeitinho e tal. O que acontece? Depois da pandemia, que muita gente ficou remoto e tal, então a gente teve essa proliferação de podcasts onde a qualidade de captação do áudio não ficou muito boa. Problemas como eco, ruído de rua, tudo mais, isso daí acaba complicando bastante. Quando a gente tem esse tipo de material bruto, né, gravado remotamente, com microfones de baixa qualidade e tudo mais, então o que a gente faz? Nós aplicamos um tratamento com o uso de inteligência artificial. E o que ela faz? Não é que ela limpa o áudio, ela pega o áudio, reconhece a voz, então ela reconstrói esse som usando apenas a informação da voz. Então o áudio bruto vem com informação de buzina, de eco, de ruído e a voz da pessoa. A inteligência artificial reconhece a voz da pessoa e reconstrói o áudio só utilizando essa informação. Então o áudio vem super limpinho, como se a pessoa estivesse, por exemplo, num estúdio de podcast. Não é exatamente assim, tem alguns probleminhas que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas basicamente é isso. Parece até uma ferramenta mágica, assim. Então, para ficar mais tangível, vamos colocar um exemplo aqui, Lê. Enquanto eu estava vindo aqui para o estúdio, eu gravei no caminho, eu falando algumas coisas e com som de buzina, de carro, ruído, enfim. Então agora vocês podem ver o som original e logo depois ele tratado com essa inteligência artificial. Pessoal, estou aqui numa rua que tem bastante movimento de carros, então vocês vão ver esses ruídos de fundo. E qual que é a ideia? Eu estou gravando aqui com o fone do celular, então ainda assim minha voz tem um certo destaque. Entretanto, tem toda essa poluição aqui de fundo. Então a ideia agora é vocês verem esse mesmo áudio aqui com o tratamento da inteligência artificial para vocês verem como que ela reconstrói minha voz isolando todos esses ruídos de fundo, tá bom? Pessoal, estou aqui numa rua que tem bastante movimento de carros, então vocês vão ver esses ruídos de fundo. E qual que é a ideia? Eu estou gravando aqui com o fone do celular, então ainda assim minha voz tem um certo destaque. Entretanto, tem toda essa poluição aqui de fundo. Então a ideia agora é vocês verem esse mesmo áudio aqui com o tratamento da inteligência artificial para vocês verem como que ela reconstrói minha voz isolando todos esses ruídos de fundo, tá bom? Nossa, Gustavo, mas parece bom mesmo, né? Ficou muito perfeito. Mas você comentou aí que tem algumas desvantagens. Quais são elas? Então, as desvantagens é a questão da naturalidade, tá? E em que sentido naturalidade? Você viu que, assim, esse tratamento manteve minha entonação, tudo mais. Entretanto, se o áudio fica limpo demais, soa um pouco artificial, tá? Tanto é que quando a gente aplica esse tratamento de inteligência artificial, a gente não usa a inteligência artificial na intensidade máxima e às vezes a gente acaba fazendo um balanço com o som original. Aí depende muito de caso a caso. Mas a ideia é que passe essa naturalidade. Essa naturalidade é algo muito sutil, mas que faz diferença. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com você, minha boca está bem em frente ao microfone.
Só que se eu vou dar um recado para o público aqui na câmera geral, por exemplo, só o fato de eu ter virado aqui, já dá para ver que a intensidade muda um pouquinho. Por quê? Porque o som, ele é uma onda. Então ele vai se propagar pelo meio e quando você tem um microfone ou até o ouvido de uma pessoa, ela vai receber essa onda numa determinada intensidade e conforme eu vou virando, tudo mais, me mexendo, o que é natural, essa intensidade tem mudanças sutis. A inteligência artificial, ela não reconhece isso, né? Ela reconhece o quê? Intensidade e tudo mais, mas quando você faz esse tratamento, ela deixa tudo muito uniforme. Uniforme até demais. E o problema desse uniforme até demais é que daí parece algo, não que foi feito em estúdio, parece algo robotizado, mesmo que a minha voz não esteja robotizada. Então, se você aplica essa ferramenta de inteligência artificial no modo extremo, a voz ela fica tão limpa que a pessoa fica, assim, tem uma leve, assim, desconfiança não seria a palavra certa, mas acho que é a palavra didática. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que quando a gente está falando de podcast tem uma linguagem mais natural, a pessoa está mais à vontade, e a gente sempre fala para os nossos clientes que o podcast gera muita confiança nas pessoas. Elas ganham confiança naquilo que elas estão ouvindo, que é diferente de um spot de rádio, uma propaganda convencional, que a gente sabe que aquilo lá é tudo roteirizadinho. Então nisso, se você está montando podcast e você gera essa desconfiança, é muito ruim, porque aquela coisa mais pessoal, aquela coisa mais empática, aquele apelo, aquela ligação emocional que a pessoa tem, ela pode se perder um pouco. Agora, um tema um pouquinho mais polêmico. O que você acha das vozes que são construídas, né, criadas a partir da inteligência artificial? Perfeito. Acho que como tudo que a gente vê de novas tecnologias tem vantagens e desvantagens. Essas vozes criadas em inteligência artificial, eu acho que assim, é incrível, tá? É tecnologicamente algo incrível, mas, novamente, a gente tem que pensar no público que está ouvindo. Então, primeiro, nós temos, embora temos várias opções de vozes de inteligência artificial, voz masculina, voz feminina, voz um pouco mais madura, voz um pouco mais jovial, ainda assim, elas são limitadas e tem essa questão da sutileza que a inteligência artificial não conseguiu captar. Então, as vozes em inteligência artificial, elas são muito monotemáticas, elas têm uma entonação muito reguladinha, e então, assim, isso traz uma artificialidade, tá? E qual que é o problema? Por exemplo, a minha esposa, ela é repórter, e daí na TV onde ela trabalha, algumas matérias que tem locução em off, eles estão fazendo teste com inteligência artificial. E alguns espectadores estão reclamando, já. Por quê? Porque não passa aquela emoção do jornalista, mesmo que seja um jornalista ou uma jornalista tentando ser totalmente imparcial na notícia, ainda assim tem uma emoção ali na voz. Então vai falar de alguma notícia ruim ou de alguma notícia boa, tem uma mudança na entonação da voz. A inteligência artificial não, ela é muito padronizada ainda. E tem outro problema, que é uma questão do nosso mundo. Imagina, você está lá no Instagram, tem inúmeros canais no Instagram que eles usam essa inteligência artificial. Então, por exemplo, tem um canal de Instagram de comédia, né, de conteúdo humorístico, que usa a inteligência artificial, que é a mesma que eu vi no off da TV que a minha esposa trabalha. A mesma. Eu comecei a rir da notícia, porque eu lembrei do canal de humor. Então tem esse problema, porque assim, a inteligência artificial, ela não está sendo usada só por empresas e grandes corporações. Não, pessoas comuns estão usando. Então vai chegar uma hora que você vai reconhecer e isso pode criar uma dissonância. Imagina você ouvir uma notícia ou ouvir um podcast com essa voz criada por inteligência artificial e é um assunto sério ou alguma coisa assim. Vamos supor que seu podcast seja sobre a área de saúde. Você está falando sobre um tema sério. Só que a pessoa, por coincidência, segue um canal no Instagram que usa a mesma voz para um conteúdo humorístico. Uhum. Você deixa de passar aquela credibilidade, aquela emoção. Então isso é um problema. No futuro, a gente com certeza vamos ter mais opções, essa questão da entonação ela vai melhorar e muito. Entretanto, tem uma coisa, desde o momento em que nós nascemos, nós ouvimos a voz humana em diferentes entonações, diferentes emoções, diferentes contrastes, em ambientes ruidosos. Então, uma voz criada por inteligência artificial, por mais perfeita que seja, ela ainda assim vai ter algo de artificial nela que não vai ter como desassociar dessa questão da voz humana.
Então, se tratando de podcast, é complicado, porque você vai perder o que o podcast tem de melhor, que é a conexão emocional. Com certeza, concordo 100%. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Vem evoluindo cada vez mais a inteligência artificial em todos os segmentos. E aí eu queria saber o que você vê para o futuro, principalmente aqui no nosso dia a dia, né? Da edição. O que você espera que a inteligência artificial faça para facilitar aí o nosso trabalho? Uhum. Perfeito. Bom, no nosso caso de trabalho mesmo, eu acho que a ferramenta artificial que a gente já usa hoje em dia, eu acho que ela só tende a melhorar, isso por motivos óbvios. Porque assim, como é que ela funciona? De novo, ela reconstrói a voz da pessoa. Quando que ela não funciona? Às vezes se a pessoa, por exemplo, é um francês falando em português, ele vai ter um mega sotaque. E dependendo de como ele pronuncia algumas palavras, a inteligência artificial ela não consegue reconstruir a palavra certa. Então, às vezes, imagina, a gente pode pegar um podcast de 30 minutos e às vezes uma palavrinha ele não conseguiu pegar. E às vezes pode ser uma palavra super importante, às vezes um termo novo que surge no mercado, alguma coisa assim, né? Então é complicado nesse sentido. A gente sabe que segmentos de tecnologia, saúde, tem muito neologismo, né? Então, criam palavras do nada, tal, e daí se essa palavra não está lá no banco de dados da inteligência artificial, ela não vai reconstruir essa palavra, ela vai interpretar essa palavra como outra. Então, eu imagino que para o futuro, a máquina vai ter um aprendizado, vai ter um machine learning e vai conseguir reconhecer cada vez mais essas variações naturais que nós fazemos. Gírias, tudo mais, enfim. É muito possível que no futuro ela vai abranger cada vez mais e mais coisas. E essa questão da sutileza que eu falei, eu também acho que provavelmente ela vai aprender um pouco mais. A gente atualmente já consegue fazer, mas manualmente. Então, quando eu falei, o áudio está tão limpo, nós aqui, a gente diminui um pouquinho a intensidade do tratamento, mescla um pouco com o áudio original para dar uma naturalizada um pouco maior. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais essa parte manual que a gente faz, ela seja cada vez menos necessária. Vai chegar um ponto que ela vai ser totalmente desnecessária? Não sei, não dá para saber. Eu imagino que sempre vai precisar ali de um toque humano, não necessariamente para uma entrega de um produto final de qualidade, mas a entrega de um produto final que se adeque ao propósito, né? Então, poxa, esse áudio aqui eu acho que está um pouco artificial demais, vamos colocar um pouquinho mais de naturalidade aqui, um ruidinho aqui. Eu acho que esse toque humano ainda vai precisar. Por quê? Porque tem uma coisa muito curiosa. Quando você é profissional de sonoplastia, você tem um desafio que é fazer com que a edição de áudio, fazer com que o design de som, ele se aproxime ao que o cérebro humano entende. Porque quando a gente está falando aqui, eu estou falando com você e tudo mais, imagina que a gente está numa festa. Aí a gente está falando, a gente vai ter que falar mais alto para conversar um com o outro, mas o nosso cérebro meio que diminui o som em volta e foca muita atenção na gente. Se você bota um microfone ali, ele vai capturar todo o ruído de uma forma absurda. Então tá lá o sound designer, ele tem que diminuir o ruído de fundo, aumentar um pouco a voz tal para emular o que o cérebro faz. Então você ensinar como o cérebro funciona para a máquina é muito difícil. Por quê? Porque você não tem muito como programar aquilo, é meio que no feeling ainda. Então eu acho que sim, a inteligência artificial ela vai chegar próxima a isso, mas aquela cerejinha do bolo vai ser humano, porque é o feeling. Ainda não tá bom, não sei porquê, mas ainda não tá bom, deixa eu ajustar aqui. Agora sim, sabe? É mais ou menos isso. Perfeito, Gu. Obrigada, né? Obrigada pelos esclarecimentos aí com relação à inteligência artificial, né? Tem muita coisa ainda por vir, vamos falar sobre esse assunto ainda. E obrigada a você também, nosso espectador. Esperamos vocês nos próximos episódios e deixem aí nos comentários o que você achou, se você tem alguma ideia também de tema pra gente trazer aqui, que a gente vai acompanhar lá. Até mais!